Bem-vindo ao panorama desta quinta-feira, dia 14 de janeiro. E na edição de hoje você vai ver: no Giro de Notícias, as inscrições para o programa Universidade para Todos já estão abertas. Entre os quase 6 milhões de inscritos no Enem, há pessoas que precisam de atenção especial para fazer as provas. Você vai ver também: volta às aulas. 2 em cada 3 brasileiros são contra a reabertura das escolas. E ainda, Covid-19. Infectologista tira dúvidas sobre a eficácia e a produção da vacina. Não saia daí, o panorama está no ar. A política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade tem ajudado a gerar renda para as famílias que vivem do extrativismo. Além disso, ela tem contribuído para a preservação dos recursos naturais e a manutenção da floresta. É importante ressaltar que as novas regras para extrativistas que precisam da subversão do governo já estão valendo. As duas principais são a vedação de comercialização entre agricultores familiares e entre parentes de primeiro grau, para promover maior transparência nas operações, e também vamos vedar as operações que ultrapassem o quantitativo indicado pelo IBGE na pesquisa de produção que eles fazem. Serão beneficiados 3 estados, dentre eles os principais: Maranhão, Piauí, Acre, Paraíba, Minas Gerais e outros. Vamos falar de educação? Então, quem busca uma bolsa para cursar o ensino superior, atenção! As inscrições para o programa Universidade para Todos já estão abertas e podem ser feitas no site do ProUni, prouniportal.mec.gov.br. Até amanhã, dia 15. Podem se inscrever no ProUni o estudante brasileiro que não possua diploma de curso superior e que tenha participado do Enem do ano de 2019. No Enem, o aluno, para concorrer ao ProUni, ele deve ter obtido no mínimo 450 pontos de média das notas e também não pode ter tirado 0 na prova de redação. Foi realizada uma reunião com todos os secretários de saúde da microrregião de Caratinga, que teve como finalidade apresentar a estrutura e o fluxo de atendimento da UPA 24 horas para os novos gestores da saúde nos municípios. Confira. É de muita importância, principalmente para os secretários que estão chegando agora, para eles saberem a dinâmica do atendimento da UPA 24 horas na urgência e emergência, para que nós possamos ter melhor atendimento, melhor agilidade em nossas transferências para os nossos pacientes. A UPA é um serviço microrregional. Nós recebemos diariamente, 24 horas por dia, todos os municípios que compõem a microrregião de Caratinga. Então é importante a gente alinharmos quais os pacientes que devem ser encaminhados para a UPA, quando esses pacientes eles devem acessar o nosso serviço. Assim a gente vai proporcionar um serviço com maior qualidade e dar uma assistência melhor para todos os pacientes que necessitam do serviço de urgência e emergência aqui na nossa cidade. A gente está iniciando uma nova gestão, iniciando um novo mandato, então a gente está com novos gestores, a maior parte deles aqui, alguns já passaram por secretarias há algum tempo atrás, mas a maioria são novos gestores. Então é muito importante esse primeiro encontro com todos os secretários, ainda mais uma estrutura dessa, onde todos os municípios precisam, É uma instituição que todos nós precisamos logo no primeiro dia de mandato. Então a importância da gente estar aqui é para cada um se conhecer, os municípios saberem, os gestores se conhecerem entre si, a gente conhecer a estrutura da UPA, A Vânia apresentou para todos os gestores que ainda não conheciam a estrutura física da UPA, assim também como os profissionais, representantes de cada área, para que o gestor lá no município, na hora que ele precisar de um atendimento imediato, ele saiba com quem falar e assim está levando para o paciente aquele melhor atendimento. Entre os quase 6 milhões de inscritos no Enem, há pessoas que precisam de atenção especial para realizar as provas. Neste ano, segundo o INEP, são mais de 50 mil candidatos nessa condição. Por ser algo tão específico, a gente precisa entender a condição individual de cada participante. Então, eles receberam uma ligação e nessa ligação eles informaram o tipo de recurso de acessibilidade que eles precisavam para fazer a prova.
como, por exemplo, uma sala de fácil acesso, maca, cadeira acolchoada, lupa. A cada ano, o INEP busca avançar para aplicar um Enem de forma igualitária para todos. 2 em cada 3 brasileiros são contra a reabertura de escolas em meio à pandemia da Covid-19. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. Confira. O fechamento de escolas como meio de conter o avanço da Covid-19 é defendido por 66% da população brasileira. A pesquisa Datafolha mostra que mulheres são as que mais defendem o fechamento, 71%, contra 59% dos homens. Por outro lado, quanto maior a renda, mais o entrevistado se coloca contra. 51% dos que ganham acima de 10 salários mínimos se posicionam contrários à medida, número que cai para 29% quando considerados os que ganham até 2 salários. As escolas, que costumam reunir uma pequena aglomeração em um espaço fechado e com pouca ventilação, foram um dos primeiros estabelecimentos a fecharem. Países europeus que as fecharam na fase mais dura da pandemia, retomaram as aulas depois e não voltaram a suspendê-las, mesmo com a segunda onda de contaminações atual. A avaliação é de que a reabertura não elevou o contágio, mas com o crescente aumento de casos, porém, alguns países começaram a rever a decisão. Qual é a diferença entre volta às aulas e reabertura das escolas? Volta às aulas seria supor que as aulas, os dias letivos, voltariam a ser contados dentro da sala de aula, ou seja, que as pessoas voltariam a frequentar a escola para ter a sua presença computada, de uma forma mais regular. Isso está mais longe de acontecer. O que nós temos é uma reabertura das escolas, onde os alunos e os pais eles podem ir ali até a escola para coisas pontuais, como por exemplo para receber uma orientação, para receber uma aula de reforço, e nem todo mundo vai ser chamado. Algumas pessoas, a maior parte delas, ficaria em casa. Então o que nós temos a princípio é uma previsão de volta para a sala de aula, mas em formato de a reabertura das escolas de uma forma mais gradual, né? A pesquisa Datafolha mostra ainda que a maioria dos brasileiros se posiciona a favor do fechamento de lojas, restaurantes e bares, 55%, e do fechamento de serviços como academia, salões de beleza e escritórios, 59%. A única coisa que realmente divide o brasileiro é o fechamento de igrejas. Ao todo, 49% dos entrevistados se disseram contrários à medida e outros 49% se disseram favoráveis. Porém, muitos comerciantes ainda sentem na pele as dificuldades quando têm as portas de seus estabelecimentos fechadas. Tinha 3 funcionários, não tenho nenhum mais, porque não tem como pagar. O aluguel é difícil também, porque não tem venda. Como é que a gente vai pagar aluguel? Eu estou ainda falando com o proprietário, dono do estabelecimento, para a gente ter um acordo, para ver como é que vai ficar. O assunto do momento é a vacinação contra a Covid-19. Várias vacinas seguem em fases de testes, outras já estão sendo, inclusive, disponibilizadas e aplicadas em outros países. Mas a imunização ainda gera dúvidas nos brasileiros sobre o processo de eficácia e produção. Os brasileiros assistem ao início da vacinação em outros países e se perguntam: quando será a nossa vez? Em São Paulo, o governo do estado sustenta que será em 25 de janeiro, mas a previsão do governo federal é a partir de fevereiro em todo o país. Mas não é só isso, são inúmeras as dúvidas. Afinal, passamos o 2020 levando uma vida diferente e é normal a ansiedade pela informação. E o povo quer saber. Gostaria de saber se vai ter vacina disponível para todas as pessoas no país inteiro. Num primeiro momento, é difícil que tenhamos uma única vacina para todos. Talvez não a mesma vacina para todos, mas teremos vacina à disposição, sim.
Em plena pandemia, os estudos vêm sendo feitos rapidamente. Eu tenho dúvida se essa vacina realmente tem um efeito eficaz para a população. Se garante mesmo que a pessoa não vai pegar de novo o vírus. Nós temos estudos que são bons, mas não são tão poderosos, que mostram que há proteção, e a nossa única ferramenta hoje para que a gente possa mudar a história dessa pandemia. Então nós temos que tomar a vacina sim. Há relatos nos Estados Unidos e no Reino Unido de pessoas que tiveram forte reação alérgica ao receberem a vacina da Pfizer. E tem gente preocupada. Eu sou alérgica à penicilina, a leite e cobertor, essas coisas. Não sei se eu posso tomar. As alergias são processos individuais. Se uma pessoa tem alergia à penicilina, ela só tem alergia à penicilina. Então, essa alergia que a pessoa relatou, ela não é uma contraindicação para vacinas em geral. Os alérgicos devem consultar o próprio médico antes de se vacinar. Os imunizantes que devemos receber no Brasil prevêem 2 doses, com intervalo médio de 4 semanas. Quanto tempo depois estaremos protegidos? Em geral, uma vacina ela demora 10 a 14 dias para produzir imunidade. O único problema da vacina do coronavírus é que nós não temos um estudo de fase 3 completa. Então, nós não temos certeza qual será a porcentagem de pessoas que estarão realmente protegidas. Então, demandará um tempo ainda para que a gente possa relaxar as medidas de prevenção. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para Caratinga e região. Sexta-feira em Caratinga, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é 20 e a máxima 30 graus. Amanhã em Vargem Alegre, pancadas de chuva no período da tarde. A temperatura pode variar entre 23 e 33 graus. Em Inhapim, previsão de chuva no período da tarde e à noite com o tempo aberto. A mínima é 19 e a máxima 29 graus. O programa de aquisição de alimentos está de volta em Caratinga após 2 anos sem execução do projeto. Vários produtores, famílias e instituições voltarão a ser beneficiados. Com a redução do recurso federal, tornou-se cada vez mais difícil conseguir a aprovação das propostas das associações de produtores, tendo sido o último projeto finalizado em abril de 2018. O PAA é executado desde 2007 em Caratinga. O recurso federal, que esse programa é um programa federal, né, executado por meio da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Esse programa foi tendo cada vez menos recursos para ser executado no Brasil, né? E aí, com esse recurso diminuindo, a gente chegou a 2018 com a última execução de projeto. Foi com a Associação dos Produtores de Santa Efigênia. A gente executou o último projeto em abril de 2018. E desde então, mesmo enviando as propostas todo ano, a gente ainda não tinha conseguido a aprovação de novas propostas. Em 2020, a equipe do Banco de Alimentos de Caratinga, que atua como unidade recebedora da CONAB para o programa, conseguiu a aprovação de 6 propostas, beneficiando, portanto, 6 associações de produtores da agricultura familiar de Caratinga. Com os produtos recebidos semanalmente, o banco atende a rede socioassistencial previamente cadastrada. Somente nesta segunda-feira, dia 11 de janeiro, foram entregues mais de 3 toneladas de produtos. O programa está beneficiando 88 produtores nessas 6 associações. A gente tem a associação do Santa Efigênia, OPL São João de Jacutinga, Dom Modesto, Córrego do Macaco, que é Dom Lara, 4 Encruzilhadas e Guanabara, que são de Sapucaia. Então são 6 associações aprovadas com 88 produtores. Eles estão sendo beneficiados porque eles estão vendendo a mercadoria deles para a CONAB, certo? Então a média de cota é de 5 a 8 mil por produtor. Ele faz essa entrega e vai recebendo à medida que vai, né, fazendo a entrega e prestação de contas. Do lado de lá a gente tem a rede socioassistencial, que é quem recebe essas doações. Né? O Banco de Alimentos recebe a mercadoria do produtor e repassa para a rede socioassistencial, que são as instituições sociais de público interno da nossa cidade, asilos, Azadom, APAI, AMAC, Hospital, Moviso, né? A gente tem os CRAS e o CREAS, né, que são beneficiários também, e temos a rede de ensino, né, municipal e estadual, que também é beneficiária, apesar das escolas estarem paradas. Quando há funcionamento, elas também são atendidas. E as associações de bairro vinculadas aos CRAS. O Banco de Alimentos funciona em anexo à SEASA de Caratinga
Inclusive, verduras e legumes que sobraram nas feiras e possuem qualidade também são aproveitados pelo PAA. O objetivo do programa é sempre oferecer uma alimentação de qualidade aos beneficiários. O que é o diferencial desse programa? Muitas vezes a família carente é atendida com cesta básica, né, com doação de gêneros não perecíveis. E com o que o PAA trabalha? Né? O Banco de Alimentos, por meio do PAA, ele atende. São os produtos mais perecíveis, né? Verduras, frutas, legumes, que muitas vezes as famílias carentes estão sem receber, né? Às vezes estão passando dificuldade, recebe a cesta básica, mas não tem verdura, não tem legume, não tem fruta. Então a gente está estrategicamente aqui vinculados, né, próximos ao Ceasa Minas. A gente também tem buscado atuar na captação de gêneros que seriam desperdiçados por causa de preço, né, baixa no mercado, às vezes sobra mesmo de mercadoria, né, produtos que muitas vezes são jogados na estrada, são jogados fora, dá para criação, que estão aptos para o consumo humano, o Banco de Alimentos está preparado para receber. O cadastro de entidades sociais aptas a receberem doações é feito anualmente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Pela legislação do Banco de Alimentos atualmente, que ela vai sofrer uma alteração, mas atualmente o cadastramento é feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social. As entidades sociais precisam procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social, agora já é o momento para isso, né? A gente está iniciando o ano, já inicia o cadastramento. E as famílias carentes que precisam, né, que talvez estejam descobertas pelos equipamentos, né, responsáveis por essa função, elas precisam procurar os CRAS para poder estarem aptas a serem atendidas com as doações do banco. Né? Todas as localidades do nosso município têm abrangência dos CRAS, né? Cada uma na sua área de referência. Então, seja por meio da associação de bairro vinculada ao CRAS ou diretamente pelo CRAS, a família precisa estar cadastrada. E assim vamos encerrando a edição desta quinta-feira. Siga conectado com as principais notícias da atualidade nas nossas redes sociais. Obrigada por ter nos acompanhado. Amanhã o nosso encontro é às 6h30 da noite aqui na UNEC TV. Até lá!